Fala, Bruno, Mário, os companheiros no estúdio, um abraço a todos, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras venceu o Guarani lá em Campinas, 4-1. Destaque foi o Estevão, fez 2 gols no segundo tempo. O Abel Ferreira elogiou a participação do Estevão, depois aquele puxãozinho de orelha na última entrevista coletiva contra o Bragantino, para o Estevão ser um pouquinho mais objetivo. Nesse jogo contra o Guarani, o Palmeiras foi com a equipe principal, o que tinha de melhor. Acabou o rodízio, isso quer dizer que acabou o rodízio? Não, o rodízio pode voltar, mas para esse jogo, sexta rodada do Campeonato Paulista, o Abel analisou que deveria escalar o que tinha de melhor e isso deve acontecer, vai acontecer, né? Certamente, próximo jogo contra o Corinthians, o clássico, o derby que será disputado no Allianz Parque na quinta-feira. Nesse jogo contra o Guarani, uma curiosidade, né? Ele até citou isso na entrevista coletiva, ele escalou um time sem centroavante, sem um 9, um homem de referência na área. Foi o Estevão de um lado, Facundo Torres titular pela primeira vez do outro e os 2 meias chegando no ataque, entrando na área, o Maurício e o Rafael Veiga. O Abel não analisou como é que foi o desempenho dessa equipe, porque ele não gostou dessa pergunta na entrevista coletiva, aliás estava muito irritado por conta das comparações que surgiram depois da entrevista coletiva que ele deu, da repercussão que ele deu após o jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele comparou os títulos da era Abel Ferreira com os títulos da era do Klopp no Liverpool. Ele esclareceu isso, dizendo que foi para valorizar o trabalho e respondendo uma pergunta de um companheiro se ele ainda tinha fome de títulos, por isso ele fez essa comparação. Estava bastante irritado o técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva, apesar da goleada de 4-1 mais uma vez. Para o próximo jogo contra o Corinthians, o Abel terá todos os jogadores à disposição, inclusive o Felipe Anderson, que ficou fora dos 2 últimos jogos, primeiro com dores no pubis, agora ele já está fazendo a transição no campo, já está fazendo o trabalho com os outros jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Corinthians, e também o Emiliano Martinez, que foi o último contratado do Palmeiras nessa temporada, e ele será apresentado nessa segunda-feira aqui na Academia de Futebol, já está treinando com o elenco também, já está inscrito no Campeonato Paulista, mas ainda não tem condições de jogo, vai pegando o ritmo e fica essa expectativa se ele estará pelo menos no banco de reservas na partida contra o Corinthians. Outro jogador que deixa essa expectativa é o Rony. Depois da negociação frustrada com o Al Riyad do Catar, o Rony voltou a treinar na sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Está inscrito no Campeonato Paulista, mas fica essa dúvida se ele será relacionado para a partida ou então segue em busca de outro clube para defender nessa temporada. Palmeiras jogou sem centroavante, tem 4 centroavantes segundo o Abel Ferreira, mas no jogo contra o Guarani com goleada foi sem esse 9, esse jogador de referência. Então é isso, Bruno, Mari, a gente segue por aqui porque daqui a pouquinho tem a apresentação do Emiliano Martinez na Academia de Futebol. Boa, Vinícius, a gente vai acompanhar dentro aqui da programação também. Até mais, tá? Então é isso, né? O Palmeiras parou de fazer o rodízio, o Palmeiras com uma nova formação tática. O que não muda é que mais uma vez o Estevão foi o protagonista da partida, Geilson. Mais uma vez protagonista, mas eu vou chamar a atenção para o Maurício. Em relação justamente o que o Nicoletti falou ali com a gente, de se jogar sem o centroavante. Maurício, que quando jogou, né, que na divisão do Abel Ferreira, Maurício foi um dos principais jogadores da equipe, atuando ali como meia, e ontem me chamou a atenção, né, a questão dele jogar sem centroavante, mas a movimentação. Justamente de atrair a zaga, né? Porque o que acontece? Quando você joga sem um 9 de referência, a zaga adversária também perde a referência de quem tem que ser marcado. E a partir desse momento que você tem um jogador circulando por ali, a zaga adversária geralmente vai sair para tentar caçar esse cara, que no caso ali era o Maurício. E aí você acaba abrindo espaço nas pontas. E aí é justamente o espaço que o Estevão pode atacar e o Facundo também. Então, destacar essa movimentação, essa inteligência do Abel de fazer esse teste, de ver se vai funcionar, de ver como vai ser esse esquema de jogo, mas é uma atenção. A gente está vendo aqui pela primeira vez, né, contra o Guarani e tudo mais aqui no Campeonato Paulista, como a gente fala, os treinadores não têm muito tempo para testar algumas ideias. O Abel Ferreira, para mim, usando esse jogo contra o Guarani para testar uma situação interessante para a gente ficar de olho. E até o Estevão fazendo até gols de cabeça também, né? Porque a figura do 9, né, Bruno, é uma figura importante. Mas se o 9 está na área, possivelmente ele é marcado nesse cruzamento para o gol do Estevão. Ali não tinha um 9, mas tinha 3 jogadores. Possivelmente o 9 ia ocupar um espaço de 3. E aí ele ia ter que ganhar no alto do zagueiro e tal. Não, são 3 jogadores, você tem mais opções. É claro, eu não estou
Não estou levantando a bandeira aqui contra o 9. Eu gosto do 9. Acho que ele é muito útil. E eu acho até que a intenção do Abel era jogar com um 9. Sim. Ele falou na entrevista. Não, e tem 9 que pode jogar. Mas tem situações que sem o 9, você tem que treinar, você tem que fazer testes e fazer testes com a bola rolando, com o campeonato valendo 3 pontos, é melhor. Então ontem, por exemplo, o segundo gol do Estevão, dificilmente sairia se tivesse um 9 lá na área. Porque o 9 ia lutar pela bola antes dele. Só que tá ele e tem outros 2 jogadores chegando para a conclusão. É uma vantagem, às vezes, de não ter o 9. Porque ele destacou que o Flaco ainda não está na melhor condição física. Ele deu as oportunidades pro Thales. O Paulinho, que pode ser uma opção, ainda está fora. Ele falou, se eu fosse um treinador de uma seleção, eu convocaria as peças que eu quero. Nesse momento, a condição que eu tenho de escalar o time da maneira melhor, ele entende ser essa. E ontem deu resultado, vamos ver se na quinta-feira contra o Corinthians ele vai seguir assim também, né?